Estamos cegos. Há uma venda em nossos olhos. Essa venda tem nome. Se chama mídia. Jornais, revistas e principalmente a televisão. Essa é a nossa referência. O que passa no Jornal Nacional é verdade e ponto. Não se discute. Mas por que não se discute? Estamos sendo guiados, como uma manada, para um único caminho. Não formamos mais nossa opinião, nós copiamos opiniões. Devemos buscar a informação e ignorar a opinião que a mídia suja nos fala. Porém, não temos tempo para buscar a verdadeira informação. A condição ideal para isso não é nos dada. Vivemos sob estresse, nos alimentamos mal, seguimos aquilo que nos é apresentado como modelo para ser o mais popular, o que ostenta mais, mas para onde isso irá nos levar? O que isso nos traz de bom a não ser o prazer momentâneo? Isso nos destrói e destrói o nosso país. Precisamos evoluir mentalmente, nos libertar de velhos vícios. Estudar, pesquisar, entender o porquê das coisas pelo nosso ponto de vista e não pelo ponto de vista dos outros. Esse é o primeiro ponto. Manter a população cega e anestesiada, para poder roubar lá e roubar a nação. O segundo ponto é o governo. O governo é vendido. Todos, sem exceção. Desde a morte de Vargas até o governo atual da Dilma, e isso inclui os generais marionetes da ditadura, ninguém pensou no país. Quem financia as campanhas? Se queres saber o que um presidente irá fazer, é só procurar quais os interesses de quem financiou a sua campanha. O ex-presidente Fernando Collor de Mello foi uma marionete. Não que ele fosse inocente, ele não prestava como nenhum outro. Seu governo foi usado para instalar o caos. A insatisfação generalizada. O tiraram do poder e veio a sensação de alívio junto com um plano e um novo salvador da pátria. O real e o FHC. O que a grande maioria não sabe, é que esse maldito plano aumentou a dívida pública brasileira em cifras astronômicas. Junto também vieram as privatizações e as práticas neoliberais, definidas em 1989 no Consenso de Washington, que destroem o Brasil a cada dia. FHC manteve as aparências até a sua reeleição. Em 1999 vieram novas crises, como já era de se esperar, e novamente a onda de insatisfação se instaurou pelo país, e o povo, iludido, esperava pelo novo Salvador. Ele veio. Era Lula. Que piada! O papel de Lula na destruição de nosso país foi importante, pois ele saiu defecando em todos os jornais que pagou a dívida externa, que o Brasil estava forte economicamente, iludiu e enganou quase por totalidade a população brasileira. Passamos anos achando que tudo estava bem. Tirando o escândalo do mensalão por conta de uma divergência entre Globo e PT, tudo foi ótimo. Lula passou intacto por tudo e virou um mito. De qual todo vagabundo poderia se tornar um milionário sem trabalhar e sem estudar. O governo da Dilma serviu para ser como a segunda parte do governo FHC. Os neoliberais precisam de mais tempo. Esse é o governo da confusão de opiniões. O marxismo definitivamente é tão ruim quanto o neoliberalismo. Não deve ser posto em prática, pois acaba com qualquer tipo de liberdade individual. Porém, voltando à esfera nacional, o PT não tem nada a ver com o marxismo como muitos saem defecando por aí. A política do PT é neoliberal e tudo ao contrário que aparece é para enganar a todos nós. Estamos todos insatisfeitos. Como no governo Collor e como no segundo governo do FHC. E o que a população não entende é que o próximo Salvador, anunciado pela mídia podre, será ainda pior, e acabará mais ainda com o país. PT é igual ao PSDB? Entendam isso de uma vez por todas. Porém, digam não ao marxismo. Digam não ao ultranacionalismo, ao fascismo, ao nazismo, ao socialismo. Digam sim ao nacionalismo. Todas as nações do planeta devem ter sua soberania, devem ser respeitadas. Nenhuma tese ou ideia deve estar acima de um país e de seu povo. O Estado deve ser forte, mas deve dar a liberdade individual para seu povo escolher ou não o que queira fazer. Ele deve fornecer meios, saúde, educação, alimentação, para que todos, de maneira igualitária, possam ter capacidade física e mental para decidir o que é melhor para si mesmo, de tal forma que não prejudique ao próximo.
Com isso, aquele que se esforçar e se dedicar mais, conquistará mais conforto do que aquele que se dedicar menos. E isso não é socialismo, não é fascismo, não é comunismo, isso é nacionalismo. Devemos tornar o nosso país forte, uma potência, com justiça social e dar exemplo para o mundo, para que o mundo siga o exemplo do Brasil e mude assim, para um mundo melhor. Mas por que isso não acontece? A resposta é o terceiro ponto. Hoje pagamos impostos altíssimos. Isso não deveria acontecer. Acontece que desde o plano de J.K. de o Brasil crescer 50 anos em 5, o Brasil abriu seu mercado e começou a pedir dinheiro emprestado a fundos, banqueiros e empresas internacionais. Como todo empréstimo, o que o Brasil fez tinha uma certa taxa de juros. Até aí nada de legal, apesar de não ter sido a melhor alternativa. Com o passar dos anos e ao longo da ditadura militar, que foi implantada em nosso país, com a desculpa que a marionete Dilma, a marionete Jango iria transformar o nosso país em uma colônia socialista, como se ele não fosse, que piada, a dívida e seus juros foi crescendo, porém o Brasil sempre, todo mês, pagando uma taxa de serviço dessa dívida, que nada mais são os juros. E essa dívida aumentava a cada dia, a cada ano, a cada governo, e ao fim do governo Itamar, ela estava em torno dos 62 bilhões. Com a maravilha do Plano Real, no final do governo FHC, a dívida estava em 687 bilhões de reais. E olha que o dinheiro das privatizações eram para pagar a dívida. Não pagaram nem uma semana de juros. Aí veio Lula. O mistério do pagamento da dívida externa se resume quando descobrimos que na verdade aquele cidadão teve a proeza de pegar algumas parcelas do débito que o Brasil tinha com o FMI, com juros de 11% ao ano e passar para empresários multinacionais, que começaram a cobrar com juros de 20% ao ano. Que inteligente foi nosso presidente, para não dizer o contrário. E ainda enganou o povo. Com essa inteligência toda o PT passou a dívida para mais de 2 trilhões de reais e pagando 635 bilhões só de juros por ano. Agora o ponto crucial porque o Brasil não cresce. Esse dinheiro que o Brasil paga os juros, lembre-se, o Brasil paga somente os juros, não paga a dívida, e saem do orçamento geral da União. Esse orçamento vem de sua grande parte da arrecadação de impostos. 45% do dinheiro do Orçamento Geral da União é destinado para pagamento de juros, só de juros, isso em 2010, hoje é pior. 45% do nosso dinheiro, que deveria ser destinado para melhorar a saúde, a educação, os transportes, a segurança pública, moradia, casa de graça para todos, energia, pesquisas, desenvolvimento do país, esse dinheiro todo vai para mãos dos banqueiros e mega empresários internacionais. Isso a mídia não mostra. E você aí vendo novela, enfrentando fila no hospital público ou se estressando em engarrafamentos. Por que a mídia não mostra? Porque são os mega empresários e banqueiros internacionais que as financiam. Porque nenhum governo audita, renegocia, ou verifica a autenticidade dessa dívida que pelo valor já pago até hoje de juros, ela não deveria nem existir. Porque são os mega empresários e banqueiros internacionais que os financiam. Ninguém faz nada, quem tenta fazer sozinho é morto, por isso se precisa de uma conscientização de todos, que todos busquem a verdade e tirem essa venda dos olhos e libertem o nosso país. Merecemos ser livre, pois somos escravos dos bancos, nosso dinheiro não existe, é papel. Se todos forem no banco sacar seu dinheiro na conta ao mesmo tempo iremos ver a grande mentira que é o sistema monetário neoliberal que temos. Não conseguimos comprar nada pois os impostos são altos. Esses impostos vão para os próprios bancos. Precisamos acordar de verdade, e não ficarmos igual idiotas sem levantar o verdadeiro problema da questão como fizemos em 2013. Agora por que escravizar o Brasil? O Brasil é o país mais rico do mundo. É rico em água doce, em biodiversidade, em energia, petróleo, ouro, nióbio, manganês, tem Amazônia, tem terras para agricultura e pecuária, é o país em que mais faz sol durante o ano, entre outras riquezas. Isso tudo, que é feito, são só passos para o objetivo final. Esse objetivo final é tomar posse de todas as riquezas do país.
Hoje nosso minério vai embora ao preço que querem, pois privatizaram a Vale. Temos diversos minérios e diamantes também negociados extraídos em terras indígenas, onde ONGs internacionais, com o pretexto de proteger o índio, atuam lá, em terras que o cidadão brasileiro comum não pode ter acesso, gerenciando a extração e saída de nossas riquezas. Nosso petróleo é doado pela ANP. A ANP entregou de mão beijada todo o levantamento de poços, que a nossa Petrobras investiu milhões, para empresas multinacionais extraírem nosso petróleo, ficando com a 95% dos lucros e deixando míseros 5% para a União. Enquanto isso, a União usando quase 50% do orçamento para dar para bancos e empresários multinacionais. Dinheiro nosso. Precisamos parar de repetir o que falam e de usar a opinião alheia, e começarmos a estudar e pesquisar a verdadeira raiz do problema. Só assim seremos uma nação livre, uma nação justa, uma nação igual para todos. Viva o Brasil!